O GBF não é um movimento só de mulheres. Ele só funciona se nós, homens, entendemos o nosso papel e assumimos a nossa responsabilidade com esse movimento. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quarto e último episódio dessa série, desse bate-papo sobre mulheres no tatame, sobre jiu-jitsu, sobre GBF, sobre Gracie Barra. Tem sido uma honra para mim conduzir essa conversa. Estou aprendendo muito com essas feras, a professora Vivi, a professora Nica, líderes notáveis e notórias do movimento feminino dentro da Gracie Barra. E hoje a gente vai colocar o homem na mesa, para que nós, homens, possamos entender, acho que duas coisas: qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade, mas também entendermos como que nós, homens, nos beneficiamos com isso, né? Então, é uma oportunidade muito bacana da gente trazer... Nica sempre fala isso, né? Que a gente está aumentando a mesa para incluir mais mulheres. Ou a gente vai aumentar um pouquinho mais essa mesa para a gente trazer os homens. Então, professores, instrutores, alunos GB, pais, irmãos, fiquem ligados, acompanhem esse bate-papo aqui, que com certeza o aprendizado vai ser gigantesco e aí muitas das lições que vão vir nos próximos 30, 40 minutos, com certeza a gente vai conseguir trazer para o mundo, né, para a nossa vida, nas nossas comunidades, nas nossas empresas, nas nossas famílias. Lembrando que esse quarto episódio, ele encerra essa série. Caso vocês tenham perdido os episódios anteriores, vai lá no YouTube da Gracie Barra, vai lá no Instagram da GB Online, que todas as informações aonde vocês têm acesso estão por lá. E que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é um processo de preparação para o lançamento histórico do programa oficial da GB de defesa pessoal para mulheres. Vivi e Nica estão vibrando aqui com toda a razão, porque se dedicaram muito a isso e fizeram um trabalho brilhante. Professoras, sejam bem-vindas de volta. Como estamos? Tudo bem? Estão empolgadas? Como é que foi o meu trabalho aqui como entrevistador até o momento? Peraí, vou começar com a Nica aqui, porque a Vivi geralmente é mais crítica. Fala aí, Nica. Fala que eu mandei bem. Não, você mandou bem, foi show de bola. E agora eu tô aqui ansiosa para entender como que a gente, nesse lugar de mulher, pode melhorar também a experiência dos homens no tatame, agora com a chegada de tantas mulheres. Boa, gostei desse olhar aí. E aí, Vivi, como é que eu tô como tá ótimo. Tô mandando Acho bem? que tá conduzindo bem. Que bom. Tá usando bem as palavras, sem bullying. Brincadeiras à parte. Tá mandando super bem. Tô adorando o bate-papo. Tô feliz. Mas é o último, né? Infelizmente, dá aquele gostinho assim. O papo tava bom, que pena que vai acabar. Quem sabe a gente não volta aí com mais episódios. Quem sabe a galera não gostou tanto que pede outros temas e a gente volte aí com podcast na frente 2.0 no programa de defesa pessoal. Essa ideia é boa, hein? Sonho da minha vida ela ser minha empresária. Tu tá entendendo que ela já tá, né? Ela já tá pensando no ela já tá no próximo, outro projeto já, cara. O programa vai ser sucesso, né? Vai sair o 2.0. Vai sim. Então vamos lá. A gente tá colocando então os homens sentados aqui na mesa. Até um exercício legal da gente fazer, né? Como se a gente tivesse... Eu aqui estou representando os homens da Gracie Barra, os homens da comunidade do jiu-jitsu. Uma mente curiosa, bem intencionada, tentando entender como é que a gente se posiciona, né? Então, vamos começar assim com o básico. Qual é o papel dos homens nesse processo? Falando mais em termos de responsabilidade. E sempre que eu estou explorando assim uma ideia nova e algum conceito um pouco mais difícil de entender, não tão mais intangível, eu sempre gosto de pensar pelo negativo, né? Então, fazer uma pergunta, provocação, que seria o seguinte: se os homens não fizerem nada em prol do movimento, nada, se os homens não contribuírem em nada, o que isso dificulta para esse movimento crescer, movimento do GBF crescer,
E o que os próprios homens saem perdendo caso eles não contribuam em nada? A Vivi que já vai dar aquela paulada. Vai, professora. Bom, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o mestre, Carlos Gracie Júnior. Imagina se o mestre resolver não contribuir em nada. Uhum. Eu acho que não estaríamos aqui gravando esse programa, fazendo esse programa de defesa pessoal para mulheres, conversando sobre isso. É de extrema importância o apoio, porque ainda é um esporte, o jiu-jitsu ainda é um esporte predominantemente masculino, e não é diferente na Gracie Barra. A maioria de alunos da Gracie Barra são homens, a maioria dos professores da Gracie Barra são homens, então não que o movimento não vá para frente, mas ele vai numa velocidade muito mais lenta do que ele poderia ir com o apoio dos homens. Interessante. E você, Nica? O que você acha? Se os homens falarem, não vou participar, não quero saber disso, como é que a gente sai perdendo? Vou fazer uma provocação de volta, então. Vai. Já gosto. É o último episódio. Vamos botar um pouquinho de fogo na lenha. Fogo nesse parquinho. Se é tão bom pra mim, sendo homem, por que eu não compartilho isso com quem eu amo? Então, a gente não tá falando do movimento GBF crescer. A gente tá falando sobre tornar a vida das pessoas que a gente ama melhor. E aí? Excelente. Eu já tô convencido. Então, eu vou dar a minha resposta. Eu acho que eu sempre olho para o GBF de vários ângulos, né? Eu olho como pai, e acho que está mais alinhado com essa tua provocação, né? Obviamente que eu quero que as minhas filhas estejam cada vez mais envolvidas, né, com o jiu-jitsu e que o ambiente seja cada vez mais acolhedor para elas. Mas eu também olho como professor de jiu-jitsu, apaixonado pela causa da Gracie Barra. Eu acho incrível essa visão que o mestre teve de levar o jiu-jitsu para todos. Tão incrível que, quando eu entendi isso aos meus 20 e tantos anos de idade, eu decidi dedicar minha vida a isso, né? Então, quando eu olho assim, se os homens não contribuírem, o movimento do GBF, obviamente, não vai ser tão forte quanto poderia ser, e a gente deixa de avançar na causa central da Gracie Barra, que é o que nos move ao nosso norte como equipe, que é essa ideia de construir um mundo melhor através do jiu-jitsu, né? E aí também eu olho como cidadão. Cara, o jiu-jitsu tem um poder de ter um impacto incrível nas mulheres, né? E a gente pode, de fato, ter uma transformação nas nossas comunidades se as mulheres também tiverem acesso a essas ferramentas, né? Então, acho que todos nós saímos perdendo quando a gente deixa de exercer o nosso papel, né? Então, fica claro, espero através dessa primeira troca aqui, que o GBF não pode ser visto, né, como um movimento paralelo e que, para que ele prospere, ele precisa do envolvimento maduro e da participação ativa dos homens. Por quê? Por que os homens são tão importantes para o movimento prosperar? Para mim, eu quero voltar até com a pergunta, né? Por que esse homem não apoiaria esse movimento? Para mim, é uma bandeira vermelha, acende uma luz vermelha que esse homem precisa se perguntar e se questionar. Ele vai precisar fazer um trabalho de desconstrução, assim como a gente conversou no episódio de rivalidade feminina. Quando essa mulher não apoia esse movimento, acende uma luz vermelha. Ela vai ter que se questionar e se perguntar. Isso é profundo. E aí pode ser que ele não queira fazer esse questionamento, ele não queira sair da zona de conforto, ele de fato não queira contribuir. Mas para mim é um sinal de que tem uma questão ali para ser tratada. Porque se ele se compromete de ensinar o jiu-jitsu para todos e ele não apoia o GBF, tem algo contraditório. Tem algo que precisa ser analisado, que não está fazendo sentido. Será que ele tem alguma questão com mulheres? Será que ele não tem uma filha mulher, uma irmã, uma esposa, não tem mulheres
em volta, tem que ser uma questão, para mim, específica. Eu não acredito que seja a maioria. Eu acredito que nós, nesse momento aqui, a esse ponto, a gente está falando de uma minoria. Sim. Quando a gente pensa em professores da Gracie Barra, quando a gente pensa em ser Gracie Barra, vou trazer um exemplo para ficar bem familiar para todo mundo entender. Quando eu entrei na Gracie Barra, eu tinha por entendimento que eu não tinha uma escolha em relação ao uniforme. Ser Gracie Barra é vestir a camisa, é usar o uniforme. Então, eu como professor e instrutor, não posso ter meias verdades, né? A gente está vivendo dentro de 3 pilares, 3 valores. Então, assim, eu posso não ter afinidade em dar aula para o público feminino, mas desenvolver o programa e o movimento dentro da minha escola faz parte dos valores que eu escolhi abraçar. Sim. Faz sentido? Sim. Não dá para ter meio compromisso, né? Não. Porque ser Gracie Barra é acreditar e viver esses valores, é trabalhar em prol do propósito do time, né? Mas, obviamente, todos nós somos indivíduos e a gente trabalha dentro daquilo que é peculiar a nós, né? Não somos todos iguais dentro da Gracie Barra. Eu entendo que alguns homens, eles têm um foco mais específico, sei lá, no jiu-jitsu competitivo, ele tem uma afinidade maior com, sei lá, o ensino da aula de criança. Então, assim, ele não sente que ele tem, assim, uma responsabilidade direta, né, de implementar o programa, de incentivar suas alunas a trazerem outras alunas para treinar ou a irem no GBF Camp, né? Como que vocês enxergam isso, né? Esses homens que não é por uma questão de crença, de valores, o cara não tem nada contra, mas também ele está focado nas coisas dele, né? Qual é a reflexão que a gente deveria trazer para a pessoa que se encaixa nesse perfil, que eu acho que é mais comum do que o perfil que a pessoa antagoniza. Eu acho que a pessoa que antagoniza, de fato, talvez tenha que fazer um trabalho mais profundo de análise, né? E de reflexão. Mas existe esse cara que tá de boa ali, vivendo a vida dele, ele só não tá querendo fazer esse esforço a mais. Qual é a reflexão que vocês trariam para a pessoa que se encaixa nesse perfil? Eu vou trazer um caso de sucesso, acho que fica palpável. Se a gente pegar as escolas do professor Tinoco e da professora Ana Laura, eles amam competição. A professora Ana Laura tá com um time incrível de competição. Nem por isso ela deixa de investir no GBK, nem por isso ela deixou de pôr uma aula do feminino, então ela tem o programa do GBF dentro da escola dela. Não necessariamente é ela que dá essa aula, ou é o professor Tinoco, mas eles aproveitam essa oportunidade de diversificar e oferecer. Olha o quão é maravilhoso a disponibilidade de produtos e de entrega, de qualidade que a gente tem para os nossos alunos. E eles usufruem dessa oportunidade, desse conhecimento que atende o jiu-jitsu para todos. Então, eu acredito que o dono de escola, o professor, ele pode ter o foco dele. Não, eu gosto de competição, tá tudo certo. Mas se ele quer ser ainda mais bem-sucedido, por que não abraçar a verdadeira ideia do mestre Carlos Gracie Jr., que é o jiu-jitsu para todos? Então, teu foco tá aqui, beleza, tu cuida desse programa dentro da escola. Mas você traz, a gente trazendo mais gente para a mesa, mas você traz uma outra pessoa que tem mais vocação para as crianças para cuidar do programa GBK. Você começa a formar uma instrutora para cuidar do programa GBF. E aí a tua escola está completa e, de fato, você está entregando o que a gente arduamente trabalha para fazer dentro da Gracie Barra, que é entregar jiu-jitsu para todos. Muito bom, porque você tocou num ponto que talvez seja uma das grandes objeções das pessoas de bom senso têm com relação à implementação dos programas GBF, do programa GBF dentro das suas escolas, as aulas GBF dentro da sua escola, que é, caraca, cara, já estou dando muita aula, não tem condição de eu dar mais aula. Então a solução que você está propondo é que tem como a pessoa fazer isso acontecer sem necessariamente ter mais trabalho. E ao fazer isso, fortalecer até mesmo a sua estrutura interna de liderança. É por aí? Por aí, esse é o caminho. Eu acompanhei de perto na rede social, esse exemplo que eu usei da professora Ana Laura, e eu vi ela moldando a menina que hoje está à frente do GBF na escola dela. Foi lindo ver isso acontecer. Então,
Ela estava dentro da escola, vivenciando todos os processos, mas já estava, como ela tinha um perfil para esse programa, ela já estava sendo encaminhada para ele. Então, isso naturalmente vai acontecer. É impressionante. Você vê quem tem dom, é uma coisa meio questionável, mas é muito claro quem vai ter mais desenvoltura para cada programa. A gente tem um instrutor faixa roxa em Curitiba, hoje faixa marrom, perdão. Desde sempre, eu via ele auxiliando as aulas, eu falava, esse vai ser o nosso melhor professor de GBK. Então, você consegue, né, com um pouquinho de olhar, já identificar essas pessoas e começar a cultivar nelas esse desejo e aí sim conseguir distribuir essa sobrecarga do professor do dono de escola dentro da tua escola. Muito legal. Eu tive uma experiência muito interessante sobre o GBF. Foi o feedback de um aluno que é um amigo pessoal meu e da Vivi, uma família, onde ele apontou para o seguinte. Ele falou, cara, ele é até um cara muito bem sucedido, ele é médico, cirurgião, formado pela Universidade de Harvard, um cara sensacional, um cara muito inteligente e tal, e ele é muito fã da Gracie Barra. Ele tem, obviamente, um olhar bem inteligente sobre a organização, sobre a marca. E ele falou assim, cara, achei genial esse movimento que vocês estão fazendo do GBF. Quem foi que pensou nisso? Eu falei, cara, isso foi uma coisa natural que surgiu dentro da organização, a missão do Jiu-Jitsu para Todos. Nós temos uma liderança feminina forte e tal. Ele falou, mas olha só, o que o GBF fez com a minha família? Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu, adoro jiu-jitsu. E eu fico levando meus filhos para o jiu-jitsu. Só que a minha esposa nunca soube muito bem o que era jiu-jitsu. Quando vocês vieram com essa ideia do GBF, eu falei, bom, agora não tem mais desculpa, agora ela vai ter que treinar porque tem jiu-jitsu para ela. E ela começou a treinar, a Aris. E ela, assim, até hoje que ela não está treinando no momento, mas ela, que é a principal tomadora de decisão daquela família ali, ela que rege a família, e em muitas famílias é assim que funciona, ela entendeu o jiu-jitsu, entendeu a Gracie Barra e se tornou muito mais favorável ao jiu-jitsu, passou a apoiar muito mais o envolvimento da família dela com o jiu-jitsu, que é um envolvimento grande, que o cara treina pra caramba, os filhos treinam pra caramba, competem toda hora. Então, assim, o que eu acho muito importante os homens entenderem é que quando a gente coloca o GBF, não é só o GBF que se fortalece. A escola como um todo, que é uma escola que tem uma proposta de ser um ambiente familiar, ela se fortalece, porque você pega uma pessoa, um tomador de decisão chave de dentro da família, e você joga lá para dentro. Mesmo que ela não continue, e muitas continuam, ela passa a ter uma postura muito mais favorável em prol do envolvimento daquela família com o jiu-jitsu, né? Total. Eu gosto dos dois exemplos, professora Nica dando exemplo de professores que estão no lugar de liderança. Você deu o exemplo do aluno. Eu também gosto do exemplo do professor que dá aula, né, o professor homem, mas ele ainda não é um tomador de decisão se vai ter um programa GBF ou não na escola dele. Mas ele é importante também, porque você não apoiar assim diretamente é uma coisa, mas se você também atrapalhar é uma forma de não apoiar, e você fazer absolutamente nada também é uma forma de não apoiar. Então, quando você fala da agenda do competidor, eu super entendo isso daí. A competição não está na minha agenda, como o GBF está na minha agenda. Porém, quando alguém fala de competição comigo, ou quando eu identifico alguém que poderia competir, eu faço a minha parte. Eu falo, pô, vai rolar um Compinet tal dia. Pô, procura fulano para falar sobre competição. Quando alguém vem falar comigo, eu direciono aquela pessoa para a pessoa certa, já que eu não sou a pessoa certa. Quando eu venho num treino de competição, eu sou uma parceira para as mulheres que estão treinando competição, então eu estou fazendo a minha parte. Tem muitas maneiras de você ajudar, mesmo quando aquilo não está na sua agenda de trabalho, né? Eu não acordo pensando em competição como eu acordo pensando em GBF, mas nem por isso eu vou deixar de dar a minha contribuição. Isso é um ponto.
O outro ponto é o que atrapalha. O homem que ainda não está tentando aprender como dar uma experiência boa de treino para uma mulher, ele está atrapalhando esse movimento. Se ele está sendo muito grosso, ou se ele nem quer treinar com a mulher, ou se ele não está se colocando à disposição ali para fazer um drill, para ajudar. Então, ele está deixando de contribuir. Não só com o movimento GBF, ele está deixando de contribuir com o movimento da Gracie Barra, né? Porque vamos trazer isso para o GBK, né? O programa Infanto Juvenil da Gracie Barra. Teve uma fase onde, bom, o jiu-jitsu não tinha programa de criança, assim, consagrado, né? É um fenômeno relativamente recente, né? Que foi para o mainstream do jiu-jitsu, onde não existe hoje uma escola de jiu-jitsu bem-sucedida sem um programa de criança. Não era o caso no passado. Mas tinham muitos professores que resistiram. Falaram, cara, não quero dar aula para criança. Eu só quero dar aula para adulto. Porque requer você desenvolver novas habilidades didáticas. A linguagem que a gente usa para ensinar uma aula de GB1, GB2, GB3, ela é diferente da linguagem que a gente usa para ensinar o GBK. E eu acho que um pouco da resistência, ou muito da resistência, talvez esteja da pessoa simplesmente não querer aprender aquela linguagem. Ou seja, não quer sair da zona de conforto para poder incluir esse público. Faz sentido? Sim, aí esse é um perfil. E um outro perfil é o que atrapalha. Então, quando ele sexualiza, ou quando ele manda uma mensagem indevida, quando ele não faz um esforço para que aquela mulher fique confortável. Então, tem vários perfis. Você pode não atrapalhar, já é uma ajuda, né? Tem o que atrapalha, ele poderia parar de atrapalhar, já seria uma contribuição para o programa. Tem aquele que tem condições de contribuir e ainda não está contribuindo, porque ele está o tempo inteiro na academia, ele é peso leve, ele poderia estar treinando com mais mulheres, aprendendo isso. Então, assim, tem várias maneiras de você contribuir com esse movimento sem que ele esteja na sua agenda, né? Sem você estar dormindo e acordando, seu caminho saindo do seu caminho para. Né? A gente não espera que ninguém saia do caminho para contribuir com o GBF. Mas só que dentro da sua vida já tem pequenas coisas que você pode fazer para você contribuir um pouquinho mais, né? E alinhar com esse seu comprometimento de, como professor, ensinar o jiu-jitsu para todos. Perfeito. Nica, eu vou jogar a bola para você. Que ajustes, na sua opinião, que ajustes de postura e comportamento dos homens... Desculpa. Que ajustes de postura e comportamento os homens precisam fazer para dar espaço real ao GBF dentro da sua escola? Qual é a sua opinião sobre isso? O aluno ou o professor? Os dois, os homens em geral. Você pode trabalhar um de cada vez. Quero deixar claro que eu não estou generalizando, mas entender que tatame não é Tinder. Então... Tatame não é Tinder. O flerte eu acho que ruim. hoje é uma dos maiores desafios de se lidar dentro de algumas escolas, né? Então, você tem aquela menina que começa a treinar, bonita, ela fez a aula experimental, saiu de lá, já tem 40 corações no Instagram dela. Do aluno... Do aluno. O aluno homem mandando mensagem para aluna. Para aluna. Difícil de controlar isso, né? É difícil de controlar. Mas a cultura precisa estar colaborando no sentido de estar comunicando. Professor, né? Isso. É natural, eu costumo falar isso, vocês treinam jiu-jitsu, né? Eu sou casada com um professor de jiu-jitsu. É natural que as pessoas se encontrem e que naturalmente aconteça uma relação. Mas fazer daquele lugar um espaço para é diferente do que de acontecer. Sim. Faz sentido? E aí eu acho que a gente precisa estar muito atento na construção dessa cultura muito rigorosa nesse sentido. Sim. De não invadir o espaço. Sim. Hoje virtual, né? Porque isso gera um desconforto na mulher, né? Isso também acho que tende a, vou usar uma palavra forte aqui, poluir o ambiente. É um ambiente de aprendizado. A gente tem ali, entrar ali, me parece, né? Me parece não, eu sei disso. Como professor de jiu-jitsu, como aluno de jiu-jitsu, o foco tem que estar no aprendizado. Obviamente que existem pessoas, tem um relacionamento ali, você tem que tratar todo mundo com respeito e tal. Mas o foco tem que estar no aprendizado. Você está ali para ver quem é a menina bonita, quem é
a pessoa que você vai convidar para sair, teu foco está em outra coisa. Você está trazendo um instinto, uma vontade que não tem absolutamente nada a contribuir com a tua evolução dentro do jiu-jitsu. Isso polui o ambiente e deixa a pessoa que se orienta por isso dentro do tatame, ela fica totalmente confusa e isso atrapalha o aprendizado, né? E a gente quer construir... O que a gente quer construir dentro das nossas escolas? Um ambiente familiar. Então, imagina o cenário, né? Você chega com o seu filho, com a sua filha na escola, e aí tem 2 sentados ali esperando, aguardando o treino para adulto, falando de mulher, que pegou a mulher, que não cabe naquele ambiente. Então, são pequenos comportamentos que não podem, que antes eram muito comuns. Essa resenha sobre esse tipo de assunto, há 15 anos atrás, era bem presente no tatame. Mas a gente não está mais há 15 anos atrás e justamente hoje o jiu-jitsu atinge um maior número de pessoas porque abandonou esse tipo de comportamento que não era saudável para o ambiente. Sim, para o ambiente familiar. Né? Isso. Sim. Então, a gente entende... Existem alguns ajustes que precisam ser construídos através de uma cultura forte dentro da escola para moldar esse comportamento. E não é só do homem, né? Quando a gente fala desse tipo de comportamento, ele pode vir de qualquer gênero. E quando acontece isso, a pessoa que iniciou e, por exemplo, saiu de lá com um monte de mensagem, ela vai ter 2 respostas. Ou voltar para lá porque aquilo fez bem para a autoestima dela e ela tá voltando pelo motivo errado, ou ela nunca mais vai pisar lá. Das 2 formas, a gente perdeu. Sim. Eu lembro que tinha uma expressão, né? Não sei se ela ainda existe, que eu tô fora do Brasil há muito tempo, mas a expressão da Maria Tatame, né? Sim, existe. Que, se eu não me engano, está se referindo a isso, né? Ou se referia a isso na época, com certeza, que era aquela mulher que estava ali, não... A prioridade dela não era o aprendizado em si, era muitas vezes para flertar, né? Para estar naquele ambiente, para conhecer, para sair com algum cara que estava ali, porque ela tinha uma admiração pela galera do jiu-jitsu, alguma coisa assim. Ou seja, esse comportamento ele vai dos 2 lados e ele é tão prejudicial quanto, né? Sim. E ele olha, o ambiente moldou esse comportamento, não o contrário. Como? A mulher procura o jiu-jitsu, aí entra nesse tatame, tem lá 40 homens para 2 mulheres. E aí começa uma abordagem, né? Multifatorial, várias pessoas, vários tipos de abordagens diferentes nessa mulher, que ela era mais tímida, ou que ela não recebia tanto elogio de fora. Ela, opa, aqui eu sou rainha, aqui eu vou ficar, né? Não tá com a autoestima trabalhada. Aí ela acha que aquilo é exclusivo para ela. Ela não tem esse discernimento que aquilo ali, meu filho, qualquer uma que caísse ali ia sofrer essa abordagem. Então, o ambiente moldava o comportamento da Maria Tatame. Isso aí foi construído pelo jiu-jitsu, não ao contrário. Olha que doideira, né? A gente nunca parou pra... Sim, nunca tinha pensado por esse lado aí. Bem interessante. E aí funcionou, né? Foi bom. Aí veio uma, opa, aconteceu, aí começou a vir. Tá, então a gente falou dessa questão de evitar o flerte. Cara, essa palavra é tão antiga, né? Tem alguma palavra melhor, mais moderna? Não, mas eu tô no flerte também. Tá no flerte? Você falou de Tinder, né? Tinder é mais cool, Eu né? acho bom, né, Flávio, você tá desatualizado. Sobre flerte? Pra vocês que não sabem, Vivi é minha esposa, então tem que estar sempre no meu melhor E vamos comportamento. comemorar 20 anos de casados em abril. Quer dizer, isso aí. faz tempo pra você, 26 anos juntos. Vamos manter o flerte, pessoal. Mas vem cá, falamos de flerte. Vivi quer falar mais alguma coisa sobre flerte? Eu queria falar de Maria Tatame. Então vai. Porque eu lembro que quando essa expressão era comum, não existiam muitas mulheres no jiu-jitsu, não. Mas era muito poucas. Era raríssimo. Então tá comprovado que isso atrapalha o crescimento do jiu-jitsu feminino. Sim. Enquanto tiver esse clima de flerte, esse clima de azaração dentro da escola, eu acredito que essa escola não vai crescer. Eu arrisco a dizer que essa escola não vai crescer de uma maneira geral. Por quê? Se a gente pega aqui as nossas escolas do Arizona e faz uma análise dos alunos, a maior parte dos nossos alunos, a faixa etária é acima de 30 anos, são homens adultos que já trabalham, a maioria deles bem-sucedidos, que têm esposa, que têm filhos. E o fato de ser um ambiente familiar contribui muito para que esses alunos fiquem nas escolas.
Então, se fosse um ambiente de todo mundo estar flertando, de ter a Maria Tatame, eu acho que a gente não seria do tamanho que a gente é, né? Sim. Então, eu acho que já está comprovado que esse tipo de comportamento não só atrapalha o crescimento do GBF, como atrapalha o crescimento da escola como um todo. Perfeito. Perfeito. Tá, vamos entrar agora no treino específico. Bora. Né? Casou a dupla, homem com mulher. Qual o comportamento, qual a postura que o homem tem que ter naquele rola ali de 6 minutos que vai ser mais favorável a uma experiência positiva daquela mulher que está treinando com ele? Pergunta difícil ali, ó. Silêncio. Pra quem? Pra mulher. Não, a pergunta é pra quem? Pra vocês duas. Larguei no meio. 2, 3 e responde. Bora, Vivi. Então, pra mim, como eu vejo essa situação do treino, primeiro, antes de falar de ser mulher ou de ser homem, eu acredito que quanto mais graduado você fica, mais responsabilidade você tem de dar uma boa experiência de treino para o seu parceiro. Certo. Você observa 2 faixas brancas treinando, esse entendimento ele é muito pequeno. Tá todo mundo vendo o seu próprio lado. Conforme, né, a pessoa vai ficando mais graduada, mais responsabilidade ela tem com a experiência de ambos. Então, se eu sou mais graduada e eu estou treinando com uma pessoa mais leve, eu tenho uma responsabilidade de colocar um nível ali de força e de peso de acordo com aquela pessoa. Independente é assim do gênero. que eu vejo, independente do gênero. Se eu pego a minha filha de 13 anos, que é menina, e eu resolvo amassar ela, eu vou amassar ela. Né? Então, é minha responsabilidade, né, colocar um nível ali do treino que a minha filha tenha uma experiência boa de treino. Então, eu acho que um homem com homem, também. Se você pega um homem mais pesado com um mais leve, ele precisa ter essa responsabilidade de colocar, né, diminuir ali a força e o peso para nivelar com esse cara mais leve. E eu acho que esse que é o jogo para ficar bom para todo mundo. Só que no caso da mulher, ainda tem mais uma situação aí que é a diferença do corpo feminino para o masculino. Né? Então, assim, quanto mais graduada a mulher é, mais ela consegue se defender, se proteger. Eu acho que o homem tem que ter esse entendimento. Por exemplo, ele passou a guarda de uma faixa branca, ela não está se protegendo adequadamente, ele tem que ter o entendimento de não machucar essa mulher ali naquela situação, colocando muito peso, forçando uma finalização enquanto que não tá vendo que não está fluindo. Então, eu acho que isso aplica para todo mundo, né? Mas principalmente, né, o mais forte, quando está com o mais fraco, o maior com o menor, o mais graduado, o menos graduado. Eu vejo dessa forma. Muito bom. Nica, qual a tua visão, assim, pro homem, no caso, no treino homem e mulher, né? Quando o homem faz isso que a Vivi está propondo, ele muitas vezes tem a interpretação de que ele sai perdendo. Pô, vou perder um treino aqui, que eu vou treinar com a mulher. Para alguém que pensa assim, qual a reflexão que você teria para essa pessoa que acha que quando ele tem que tirar um pouco o peso, ele tem que diminuir um pouco a intensidade, ele acha que ele está perdendo? Eu tenho a premissa que quanto maior a tua habilidade técnica, melhor é qualquer treino que você faz. Você vai saber treinar do faixa branca ou preta e fazer com que esse treino seja bom para você também. Então, talvez, quando a pessoa tem essa dificuldade de eu tô cedendo meu peso aqui porque ela é mais leve, droga, é meu treino de descanso ou perdi meu treino, talvez ele não seja tão habilidoso assim, né? Porque ele não tá conseguindo construir um bom treino para ele, porque ele não pode usar excesso de força.
o excesso de peso. Interessante. Talvez aí esteja a oportunidade de crescimento e melhoria técnica dele, porque agora ele tem que fazer um jiu-jitsu sem usar força. Perfeito. É isso? É isso. Muito bom. E vai ganhar também porque ao treinar bem com a mulher ou com um parceiro de treino mais leve, ele ajuda essa pessoa a evoluir. E quando essa pessoa evolui, ela se torna, né, um parceiro de treino melhor, que também contribui com as outras pessoas, o time melhora e você vai criando esse ciclo positivo que todo mundo prospera, né? Sim, todo mundo ganha, né? Sim. Você pode se expor mais, você vai, né, sair do teu jogo padrão, né? Porque normalmente essa pessoa que tem esse pensamento de eu não vou perder treino, pode ver, ele faz o mesmo jogo. Se ele é guardeiro, ele vai fazer guarda todo dia. Se ele é passador, ele vai ficar naquela guarda, na passagem de segurança dele. Então, acho que a pessoa que está buscando crescimento de habilidade técnica, ela se expõe mais, ela vai treinar com todo mundo, ela vai soltar mais quando ela pode, né? Isso vai fazer parte do crescimento. E automaticamente vai estar fazendo os outros crescer também, né? Todo mundo ganha, um jogo de ganha-ganha. Sim, eu tenho não sei se eu posso chamar de método, é mais uma brincadeira que eu faço quando eu vou treinar com alguém mais leve, alguém menos experiente, ou com mulheres, quando eu tenho intimidade, obviamente, onde eu coloco minha mão, né, e eu explico, né, de 1 a 5, 5 seria tipo assim, eu vou fazer toda a minha força e toda a minha intensidade, e 1 seria, vou ficar aqui, né, bem tranquilo. Escolhe a intensidade, né? Obviamente que tem que ser apresentado da forma apropriada, como uma brincadeira. Vivi? Eu ia perguntar, esqueceu de fazer essa brincadeira da mão comigo? Não me recordo, não me recordo. Qual você Dessa escolheria? opção, Eu nunca fiquei tive. curiosa, professor, porque isso é muito bom. A professora Vivi tinha contado essa técnica e eu achei muito bacana de levar isso para as aulas, porque traz uma coerência, né? Sim. Ninguém, você alinha a expectativa com o teu parceiro de Exato. treino. Todo mundo fica sem graça de falar, porque fica achando, se eu falar, a pessoa vai achar isso, achar aquilo, né? E quando parte do mais graduado, ou do mais pesado, ou do homem, é uma forma leve, se for bem colocada, da pessoa calibrar o treino. E essa capacidade, cara, de calibrar o treino, ela é muito boa para quem tem que calibrar, para nossa evolução técnica. Mas muito boa. Você fica muito melhor. Eu sei, cara, porque não só no treino com mulher, eu tenho a oportunidade de treinar com pessoal peso galo aqui, os meninos que são competidores. Cara, se eu fizer força, eu vou partir ele em 10 pedaços, que eu sou muito maior. Mas quando eu calibro, cara, minha técnica evolui muito, né? Isso se aplica nessa dinâmica entre homem e mulher. Fora a galera que gosta de contar história triste antes do treino, você já mata esse rolê aí também, né? Porque não dá nem tempo de contar que tá com dor no joelho, dor na lombar, hoje toma meio aqui. Não. Só escolhe. Se você escolher um, tá de boa. É sensacional essa estratégia. Muito bom. Então vamos lá. A gente falou um pouco sobre isso, mas vou dar a oportunidade de colocar a pergunta na mesa de novo, para assim deixar bem claro mesmo essas linhas, né? Qual o comportamento que precisa parar de existir? A gente já falou da questão do flerte, né? Mas para o fortalecimento do GBF, para que a gente consiga criar um espaço cada vez mais acolhedor para as mulheres na Gracie Barra ou no jiu-jitsu em geral, o que precisa deixar de acontecer? Quer trazer essa? Pode falar. O Flávio não está escolhendo, né? Quem é a resposta aqui. Tá tudo certo. Aqui a gente tem. Eu acho que o que tem que parar a gente vai voltar lá no primeiro episódio, o segundo, achar que isso, essa coisa do feminino e masculino tá dividido. Né? Acima do GBF existe a Gracie Barra, e a Gracie Barra, ela é uma só, então a gente vai compartilhar o tatame com homens, com mulheres, com juvenil, meu Deus do céu, né? Que a galera tá vindo. Então eu acho que o que não pode mais acontecer é criar muros, a gente precisa construir mais pontes. Então chega de achar que a gente tá querendo dividir, e aí vão falar pra mim, né? Vão falar pra nós. Então por que uma turma exclusiva? Porque, historicamente falando, o jiu-jitsu é um esporte masculino. Então, os homens nunca precisaram se sentir seguros para chegar no jiu-jitsu, porque era um esporte para os homens. E agora ele se tornou um esporte acessível para as mulheres. E para elas se sentirem confortáveis, a gente tem essa necessidade hoje. Mas isso não se trata de dividir, se trata de somar. Então, o que não pode mais acontecer é confundir essa possibilidade de mais mulheres chegando
com divisões, né? E acho que outra coisa que também não pode acontecer é o homem entender que a gente não quer... o homem é mais forte. Eu achar que eu e você vamos treinar... Olha isso. E eu vou... eu vou ganhar esse treino na força física. Não existe. A gente tem diferenças fisiológicas. Por que eu tô falando isso? Porque várias vezes a nossa faixa é testada, né? Então, várias vezes as pessoas deixam de lado a nossa segurança física, a nossa integridade física para alimentar um ego. Tipo, tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Eu acho que... Tu pode falar melhor para mim isso, se o homem passa por isso também, mas nós, mulheres, conforme a minha graduação foi subindo, professor, eu fui testada, muito testada. Sim. Isso acontece, né? Principalmente quando você tem uma disparidade de faixa etária, né? E você, faixa preta muito antigo, muito graduado, e às vezes você tem um garotão novo, um faixa roxa, um faixa marrom, que não foi bem formado pelo seu professor, ele acaba, por uma questão de ego, como você falou, querendo validar o ego dele, as inseguranças dele, treinando com um professor de 50 anos, 60 anos, de um jeito que é totalmente inapropriado. Seria como se fosse assim, vou treinar com o mestre Carlinhos, no caso, o meu professor, o Carlinhos tem 70 anos, e aí eu vou agora querer o quê? Treinar fazendo uma força louca. Eu tenho 46 anos de idade, ainda estou no auge da minha forma física, por mais que o mestre seja incrível, é uma incoerência sem tamanho, né? Então essa coisa, ela existe também nessa disparidade, não só de gêneros, né? Mas também de idade. Às vezes o cara é um faixa preta, mas ele é assim, ele é um médico, ele é um advogado, aí vem um garoto faixa azul que é competidor e quer mostrar que ele é melhor porque ele tá se dando bem em cima de um faixa preta. São coisas que não cabem dentro de uma cultura coerente, mas que de fato acontecem, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem horários que dividem e deixam isso muito claro já, né? Então, você entender que se você está indo numa aula de GBE 2, 7 da noite, horário o quê? Horário das pessoas que trabalharam o dia inteiro, não é o horário para você fazer confere com ninguém, né? Então, ter esse bom senso de em que momento você vai pôr seu jiu-jitsu a jogo, né? Com quem eu tô treinando. Mas eu acho que esse também é o entendimento que sobrepõe gênero, né? Acho que todas as pessoas precisam tentar desenvolver esse bom senso de como eu vou treinar, com quem eu vou treinar. Sim. E aí essa é uma questão interessante, porque muito, se não tudo que a gente está falando aqui, voltando a uma colocação que a Vivi fez, ela se aplica se você tirar a questão do gênero. Sempre que você tem uma disparidade muito grande entre os parceiros de treino, seja por uma questão de peso, seja por uma questão de gênero, seja por uma questão de frequência e objetivo de treino, competidor versus não competidor, seja por uma questão de faixa etária, se faz necessário que as pessoas calibrem a intensidade do treino para que, né, para que seja uma coisa que beneficie as duas partes, né? Bom, respondendo a sua pergunta, olha só que interessante. O jiu-jitsu sempre foi para homens e para mulheres. Não é que o jiu-jitsu ele não era para mulheres. É porque o ambiente não era atrativo para mulheres, né? E as poucas que iam fazer ou se machucavam, ou tinha muito flerte, ou tinha muita falta de respeito, e não ficavam. Então, o que foi feito com esse trabalho do GBF? Foi criar esse ambiente, um ambiente mais acolhedor, confortável, familiar, para que essa mulher chegue. Nunca foi dito mulher não pode treinar jiu-jitsu e homem que pode. Na verdade, é que o ambiente não era favorável para que as mulheres treinassem. Certo. Aí a pergunta que eu vou te responder, né? Você falou o que não pode acontecer. A gente não pode dar passo para trás. A gente não pode voltar para esse lugar onde era um ambiente hostil, como a professora Nica falou, onde havia falta de respeito, onde não tinha um vestiário para mulheres, onde não tinha representatividade, mulheres na academia. Não tinha um kimono que vestia bem na mulher. Não podemos dar passo para trás. Se a gente não conseguir evoluir muito agora, tudo bem, eu entendo. Cada um tá na sua agenda, todo mundo com as suas dificuldades de desconstrução. Pode ser que leve tempo.
Mas não vamos dar passo para trás. Também não vamos atrapalhar. Porque de onde estávamos para onde estamos hoje, para onde estávamos há 20 anos atrás, quando eu comecei a treinar, e hoje já evoluímos bastante com esse trabalho do GBF. Então, essa seria a minha resposta. Não dá para voltar, para dar passo para trás. É daqui, segura ou para frente. Muito bom. E quando a gente pensa, né, esse movimento ele não vai perder força. Ele vai seguir se fortalecendo. O mestre falou no Summit 2021, Nica estava lá, Vivi estava lá, que ele acredita que um dia vão ter mais mulheres no jiu-jitsu do que homens, né? Que é um cenário ainda, nos dias de hoje, bem distante, mas é de fato uma possibilidade. O que os homens ganham com isso? Por que isso é melhor para os homens? Eu tenho essa dificuldade de separar homem e mulher na hora de pensar. Tudo bem. Eu acho que é melhor pro mundo, é melhor para a sociedade, é melhor para as famílias, é melhor para todos. Porque todos nós vivemos no mesmo mundo, Porque nós vivemos no mesmo mundo, a gente está na mesma sociedade, a gente está no mesmo contexto social, Eu acho que é uma questão de matemática só mesmo, para nós. É só porque tem mais mulher no mundo mesmo. Então, para ficar igual isso, vai acabar tendo mais mulher. Eu acho que quando o mestre fala vai ter mais mulher do que homem, é que vai chegar um determinado momento que vai ser comum e normal o jiu-jitsu para qualquer mulher praticar. Sim. Então, vão chegar mais mulheres, muitas mulheres. Sim. E aí esse número vai começar a ficar equivalente. Mas não porque os homens pararam, não porque as mulheres dominaram alguma coisa. Não. É só porque tem muita mulher no mundo que ainda não conhece o jiu-jitsu e nem conhece o poder de transformação que ele tem, especialmente fora do tatame. Sim. E tem coisas bem práticas, né, que os homens precisam estar atentos, é que a gente não pode assumir que a nossa escola, pro aluno, tá? Minha escola de jiu-jitsu não vai estar aqui para sempre. Não necessariamente. O que eu puder fazer para contribuir para o sucesso da minha escola, eu vou fazer. E mais mulheres no tatame significa que a minha escola está mais forte não só pelo público feminino, mas porque, como a gente já tocou, as famílias que sustentam aquela escola estão, obviamente, mais comprometidas, porque você tem um tomador de decisão dentro da família, que é a mulher, que está muito mais numa posição de apoiar o desenvolvimento da família como um todo com aquele esporte. Quando eu tenho mulheres no tatame, o ambiente fica mais agradável, fica mais familiar. Muitas vezes fica menos fedorento, né? Porque as mulheres trazem assim, ó, uma pegada mais assim, né, harmoniosa nesse sentido também. Então, assim, a gente também tem essa oportunidade de treinar com as mulheres, que a gente cresce com isso. Os benefícios são inúmeros, né? Um ganha-ganha para todo mundo. Então, assim, para quem ainda tem algum tipo de resistência, né, para os meus colegas de equipe, de esporte, sugiro uma reflexão, se tem algum tipo de resistência, uma reflexão profunda de da onde está vindo essa resistência, voltando ao ponto inicial que a Vivi trouxe, né? Porque a gente pode apoiar, estar envolvido, ver como é que pode ajudar. A gente pode não fazer nada ou a gente pode atrapalhar, né? Se você não está ainda nesse ponto de apoiar, de estar envolvido, querer sair um pouquinho do seu caminho para poder fortalecer o movimento, por que não? Né? Porque se você tem tanto a ganhar com isso, de onde está vindo essa resistência? Né? E olha só, ninguém está falando aqui que agora os homens, toda vez que vão treinar jiu-jitsu, tem que treinar com as mulheres, contribuir para o GBF, envolver as mulheres. A gente não está falando isso. Sim. Em vários momentos você pode ligar para seus parceiros de treino, marcar um treino, vocês podem, treinar forte, tem vários treinos de competição, liga para os seus parceiros para ter certeza que você vai ter uns caras lá para treinar forte com vocês. Não é isso. A gente aqui como casal, né? Quantas vezes eu vou treinar com as minhas parceiras de treino, os meus parceiros, você nem tá, e vice-versa. Eu acho que não é que agora mudou o seu jiu-jitsu, que era o seu esporte, que você tinha, os seus parceiros, os seus amigos, os seus camaradas, que você podia ficar à vontade, falar coisas só de homem, porque agora você tem que contribuir para o GBF. Não é isso, né? O jiu-jitsu pode continuar sendo
esse esporte para você, que você faz com seus amigos, que você treina forte, que você compete e tudo isso. E tem uns momentos que você vê ali uma oportunidade de contribuir e por que não? Né? Eu acho que eu vejo mais dessa forma, porque eu já ouvi muitos homens falarem: pô, não quero trazer minha esposa e minha filha porque isso aqui é minha parada. É meu momento. Eu quero ficar com os meus amigos, eu quero treinar duro, eu quero relaxar do trabalho. Tem nada a ver. Quando eu chego em casa, aí é família. Aí é minha mulher. Então, eu acho que rola muito também essa confusão de que se eu apoio esse movimento, ou se eu trago a minha mulher, a minha namorada ou a minha filha pra cá, pô, eu vou perder esse meu momento que eu gosto muito. Vou ter que fazer tudo junto, né? E não é verdade, né? Vocês Sim. podem, inclusive, revezar, Total, né? claro. Você treina segunda, quarta e sexta, ela vem terça e quinta. Sim. Não é justamente trazer o que é bom para a vida da pessoa que você ama, que é o jiu-jitsu, mas não necessariamente perder o seu tempo com seus amigos, a sua resenha. Isso aí tá tudo certo, tá garantido. Bom demais. E aí, entrando, né, já iniciando o encerramento, a gente está aí lançando o programa oficial da Gracie Barra, de defesa pessoal para mulheres. O programa está incrível. Qual é o papel, para os homens que escutaram isso aqui e falam, cara, entendi, pô, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. O que os homens podem fazer para ajudar na implementação desse programa? Trazer as mulheres da sua vida para Gracie Mamãe, Barra. titia, irmã, amiga. Sim, esse programa foi feito para quem a gente ama. Para tia Rê, para todas as tias Rês do mundo. A Nica tá falando do aluno, né? Acho que o professor, que não é o líder tomador de decisão, só o professor, ele pode ir no instituto, estudar um pouquinho, ver quais são as dicas que a gente está dando ali. Ele pode ir na GB Online, assistir esses vídeos. São técnicas que provavelmente ele não está acostumado a ensinar, mas os conceitos do jiu-jitsu estão ali. Ele vai pegar, ele vai entender, vai conseguir dar uma boa aula, passar uma boa técnica para as alunas. E eu acho que o líder que está de frente, né, tomador de decisão ali da escola, eu acho importantíssimo que ele coloque esse programa, como a professora Nica falou, por estações, ali pelo menos 4 vezes por ano. Ele vai se beneficiar muito e ele vai prestar um serviço para a comunidade dele muito importante. Dicas muito boas. Tá aí, galera. Agora ficou bem prático do que a gente pode fazer para fortalecer esse movimento, que é um movimento que já está aí há muitos anos, que está florescendo, está no seu auge, mas vai seguir em evolução. Em breve está saindo aí esse novo programa de defesa pessoal para a mulher, que era uma parte que faltava, né? Dessa estrutura, desse ecossistema que está sendo desenvolvido para que o jiu-jitsu e a Gracie Barra sejam cada vez mais acolhedores para as mulheres. E aí, professoras, vou começar com você, Nica. What's next? Onde está a sua mente? Para onde você está olhando com relação ao seu trabalho contribuindo com esse movimento? O que está por vir aí? Onde a tua mente está indo? De como sendo um próximo passo importante para que esse movimento continue crescendo para o benefício das mulheres, dos homens, da Gracie Barra e do jiu-jitsu? Eu acredito, a gente falou, né? O nosso grande gol é esse programa estar em todas as escolas. E não só o programa de defesa pessoal, mas o currículo. Ou seja, né? A gente quer deixar claro aqui, existe o currículo GBF, existe a possibilidade de você ter um horário do GBF na sua escola. Então, que pode gerar vários currículos. Isso. Pode ser o self. Aí quando tu me fala, eu já penso, por que não? Um GBF1, GBF2 vindo por aí, quem sabe? Mas especialmente isso, né? Os professores, os donos de escola, os líderes abraçando o movimento, entendendo que a gente está chegando para somar e literalmente ser fator de soma na vida de todos os nossos estudantes. Eu acho que é esse meu recado, meu pedido, né? Dê uma oportunidade para entender melhor e ver que faz todo sentido a gente abraçar isso, até porque
somos todos Gracie Barra, né? E você, Vivi, olhando para frente, então, os próximos passos aí do GBF? Os próximos passos, eu entendo que esse é um programa novo para todos nós. Então, vai ser uma fase agora de testar esse programa. E todo mundo faz parte disso, né? Todo mundo da comunidade aqui, da Gracie Barra, trazer esses feedbacks pra gente. A gente vai precisar conversar sobre isso, a gente vai precisar de tempo para todo mundo conseguir implementar. Então, eu vou me colocar bastante à disposição. Eu quero estar aberta para essas conversas. Eu quero entender como é que esse programa está funcionando nas escolas. A gente passou por isso com o programa GBF. Então, quando a gente planeja uma coisa na teoria de uma forma, e aí, quando vai para a prática, pode ser que a gente entenda outras situações. E a gente está com o objetivo de que isso funcione, né? De que isso dê certo. Então, se isso realmente vai dar certo, vai ser incrível, porque a mulher ela vai ter uma experiência ali no programa de defesa pessoal primeiro, sem kimono, 4 semanas, aprendendo o básico. E depois ela vai passar para o programa GBF com kimono, ainda aprendendo um básico de kimono, sem um treino específico, sem um sparring, sem uma submission. Finalizações. E depois, dando tudo certo, essa mulher vai para um GB1, vai para o GB2 e 3. Como a professora Nica falou, se a escola tiver estrutura, como a GB Curitiba, esse GB1, 2, 3 pode ser um espaço GBF, onde o currículo GB1, 2, 3 está sendo passado para mulheres somente. Então, a visão é essa, de que essa mulher hoje tem uma estrutura para ela seguir esse caminho até ela chegar num GB3 segura, sendo acolhida. E esses são os próximos passos. Eu acho que testar tudo isso, dando certo, vamos lá, né? Um 2.0, a gente coloca mais técnicas aí nesse programa, pra gente não ficar para sempre ensinando as mesmas técnicas. A gente tem um arsenal aqui enorme de técnicas que a gente pode colocar disponível na GB Online num futuro. Então, o futuro, ele é bright. Essa bola de neve vai para. seguir crescendo, né? Pode. Muito bom. Pessoal que está aqui com a gente, obrigado pelo tempo de vocês, por vocês estarem assistindo, pela curiosidade, pelo interesse de vocês nesse movimento incrível. Parabéns, professora Nica, parabéns, professora Vivi. Em nome de toda a nossa equipe, todas as entidades de Gracie Barra, todos os nossos franqueados, nossos professores, fica aqui o nosso muito obrigado. Vocês têm um trabalho diferenciado e uma dedicação assim impressionante, né? Sem querer recompensa, sem querer high five. Vocês são um exemplo de liderança para todos nós dentro da Gracie Barra, e o impacto do trabalho de vocês está sendo sentido por todos nós, em todos os níveis da organização. Então, em nome de todos nós, muito obrigado. Obrigada, todo o time, né? Gracie Barra, a gente não trabalha pensando, como você falou, né, em reconhecimento. Esse não é um trabalho também individual, ele é coletivo. Sem a ajuda de toda a equipe não seria possível. Sem a história de 40 anos da Gracie Barra também não seria possível, né? O apoio do mestre, Carlos Gracie Júnior, né? Engraçado que você falou, né? O mestre acredita que vai ter mais mulheres no tatame. Eu já fico aqui por dentro. Ele é visionário, hein? Eu não duvido, não. O mestre apoia, ele acredita, isso é muito importante pra gente. Toda a equipe da GB Online, obrigado pela oportunidade. O Instituto, professora Nica, minha parceira, estamos muito juntas nesse projeto. E obrigada, estamos juntos e estou aqui disponível para qualquer dúvida, feedback. Eu estou aqui para ajudar e eu quero que dê certo. Ótimo. Nica? Falou tudo. Só agradecer a oportunidade.
Acho que a gente está quebrando tetos aqui para as próximas gerações. E esse é o trabalho de muitas e muitas mãos. Então, agradecer cada uma delas. Seria injusto a gente citar nomes aqui. Agradecer a Gracie Barra e a oportunidade de dar solo fértil para a gente poder semear coisas boas para o futuro. E a gente está colhendo coisas que foram plantadas muito antes da gente imaginar isso tudo. E torcer pro Messi acertar mais uma, certeza que ele vai, né? Eu lembro que ele falou que se fosse ações, ele compraria todas. Ele falou isso, né? Falou. E falar que é realmente a realização de um sonho, tudo que está acontecendo. Falei pro Vitor hoje, agradecer ao Vitor, o Ryan. Falei hoje cedo para ele. Foi uma correria tão grande, a gente estava tão ansiosa por isso, que eu nem me dei conta que orei demais para estar nesse lugar, nesse momento. Então, eu sou muito grata ao seu tempo, ao seu olhar em cima desse projeto. Professora Vivi, se a gente não tivesse a mesma estrada, o mesmo foco, a mesma visão, eu tenho certeza que não estaria sendo tão perfeito. Então, obrigada pela oportunidade. Eu estou bem feliz. Agradecer. Que todo mundo consiga sentir isso em casa. Parabéns, moças. Galera, nesse mês de março, mês da mulher, Dia Internacional da Mulher, programa oficial da Gracie Barra de defesa pessoal para mulheres está disponível. Esse programa foi desenvolvido como um presente para as mulheres, mas quem vai dar esse presente para as mulheres da sua vida é você. Lembra que a gente vive num mundo complexo, onde mulheres estão numa posição vulnerável, sujeitas a vários tipos de violência. E essa é uma pequena contribuição do time da Gracie Barra para fazer a diferença. Mas a gente só vai conseguir ter impacto se a gente contar com os nossos professores, com os nossos franqueados, os nossos alunos, as nossas alunas, para levar isso adiante e trazer cada vez mais mulheres para o tatame. Contamos com vocês. Nos vemos na próxima.